Olá, pessoal, tudo bem? Agora que vocês começaram a chegar, vamos começar a aula. Quem chegar mais tarde, entrar depois, ouve a gravação, certo? Vamos usar hoje mais uma prova aprovada em 2018, ok? Vamos usar mais uma prova aprovada em 2018, com uma boa nota. Vamos fazer a circulação toda aqui da redação e dos exercícios, né? Teve poucos erros, a maioria de ortografia também, pelo menos problema das rasuras, 20 de conteúdo, 22 de linguagem, 42 no total da redação, mas essa prova tem uma peculiaridade interessante. Vocês vão ver só que nós temos aqui um exercício que teve nota máxima na parte formal, mas tivemos um segundo exercício que teve nota máxima em tudo, ou seja, no segundo exercício, no exercício sobre direitos humanos, teve a nota máxima de conteúdo e teve a nota máxima de correção gramatical também, né? Então, basicamente, atingiu a perfeição, pelo menos no que aquilo que a banca que corrige essa prova considerava como perfeição. Para quem eventualmente esteja assistindo a gravação dessa aula, que tenha feito a prova do ano passado, vai ter uma boa noção aqui do que a banca esperava, certo? Esse é o mais importante. Mas vamos lá, vamos começar. Vou começar fazendo a leitura da prova completa, depois a gente faz a análise, como sempre, ok? Vamos lá. As funções clássicas de um diplomata são informar, representar e negociar. Na realidade atual, na qual qualquer cidadão consegue divulgar instantaneamente fatos ocorridos em qualquer parte do planeta, o modo de informar do diplomata alterou-se, mas não a importância dessa função. Em um ambiente no qual a informação em excesso, o papel do diplomata como produtor de conteúdo confiável torna-se ainda mais crucial, na medida em que é um profissional capaz de selecionar, organizar e analisar fatos internacionais, muitos dos quais somente disponíveis com base na posição privilegiada que a estrutura de um Estado nacional proporciona ao diplomata. No passado, a falta de informações sobre um outro Estado costumava ser um problema para os tomadores de decisão dos Estados nacionais, ao passo que hoje, muitas vezes, é o excesso de informações que pode atrapalhá-los. Em situações de crise significativas em países estrangeiros, o excesso de informação torna-se um problema significativo, uma vez que os grupos adversários costumam priorizar a divulgação de informações que favorecem a narrativa que desejam disseminar. Na crise ucraniana de 2013, por exemplo, os produtores locais de notícias tornaram-se pouco confiáveis, visto que, reproduzindo os jogos de linguagem de Ludwig Wittgenstein, buscaram construir uma realidade apenas com a linguagem, ao passo que não priorizavam a checagem objetiva das informações. Em situações complexas, a presença de diplomatas capazes de comparar informações conflitantes e de identificar os objetivos e interesses de cada grupo em disputa permite uma melhor análise da realidade de um país estrangeiro. Há determinadas informações que somente o diplomata é capaz de obter, com base em sua situação privilegiada nas relações internacionais. Ainda que os meios de comunicação e as redes sociais divulguem muita informação, a sociedade civil não tem muitas vezes acesso aos diplomatas de estados estrangeiros. Nos contatos com diplomatas estrangeiros, o diplomata esforça-se com o objetivo de obter informações privilegiadas que podem ajudá-lo a melhorar o relato que enviará a seu país. Nesse sentido, ainda é pertinente a constatação de Oliveira Lima, ao comentar a documentação produzida entre 1823 e 1825 pelo Serviço Diplomático do Brasil, de que nos relatos dos diplomatas se encontram coisas que não se encontrariam alhures. A diferença principal é que, nos relatos dos diplomatas de hoje, o mais importante não é a quantidade de informações, mas sim a capacidade do diplomata de organizar o excesso de informações. Me perdi da leitura aqui. O excesso de informações e de analisá-las. Alguém está com o microfone aberto? É o Juliano. Emudeci aqui. Legal que depois isso aqui vai para o YouTube, né? E todo mundo fica sabendo quem aqui entra de microfone aberto nas aulas. Vamos lá. Diplomata de organizar o excesso de informações e de analisá-las. A formação de diplomatas com capacidades analíticas adequadas que os permitam compreender os acontecimentos internacionais nunca foi tão importante para a política externa de um país.
Não só as notícias se difundem com muita rapidez, como também os efeitos de acontecimentos em outros países são cada vez mais transnacionais. A possibilidade de divulgação de notícias por celular permite, por exemplo, que uma rota de imigração seja divulgada instantaneamente para milhões de pessoas. Para que o Estado se prepare para recebê-los adequadamente, é preciso que o diplomata seja capaz de produzir relatos analíticos com base na atuação política, econômica e social do país que analisa. Ao contrário da maioria dos produtores de notícia privados, o diplomata não se importa apenas com as consequências imediatas e localizadas de um fato internacional, mas também com seus efeitos transnacionais. Com o surgimento de tecnologias que permitem a divulgação de notícias e de conhecimento de forma instantânea e abrangente, a relação do homem com o tempo e o espaço mudou. Com isso, as profissões clássicas, como a atividade diplomata, precisaram adaptar-se. Oliveira Lima elogia os textos dos diplomatas do Brasil recém-independente de Portugal, ao passo que critica os diplomatas de 1911 por, supostamente, terem perdido o costume de escrever. Na verdade, o que mudou com o tempo foi a forma do diplomata informar. A informação enviada pelo diplomata a seu país nunca deixou de ser atividade fundamental, mas atualmente o relato do diplomata deve ser mais analítico e menos descritivo, assim como a redação. Certo? Que tem que ser mais analítica e menos descritiva. Ok? Vamos lá, meu primeiro comentário, minha primeira impressão sobre essa redação. Apesar de ter tido, me desculpe a Camila aqui, né? Mas apesar de ter tido uma nota um pouquinho menor em conteúdo do que a redação da Camila, que foi a que a gente viu na sexta-feira, eu acho que a gente viu na aula 2, né? Eu acho que essa redação ela tá melhor, ela tá mais redondinha, né? Ela tá mais fechadinha, tem uma conclusão melhor, né? Então a gente vê assim, também tem um pouco um pouco do peso da subjetividade de quem está corrigindo, né? Um pouquinho disso, né? Um pouquinho da subjetividade de quem está corrigindo e, enfim, um pouco de gosto, um pouco de cansaço, né? Eu acho que é uma redação mais redondinha, assim, do início ao fim, né? Por outro lado, também tem uma questão aqui que eu acho que fica um pouco diferente da redação que a gente viu na aula 2, e nesse caso fica diferente para pior, é que a redação da aula 2, a redação da Camila, ela desenvolvia mais argumentos, né? Então, aqui, o que fica em desvantagem nessa redação que a gente está vendo aqui? Claramente, ela se concentrou nas funções básicas, né, da diplomacia, né? Representar, negociar e informar, pegou a função de informar e desenvolveu um pouquinho disso. Mas, por outro lado, eu achei que, diante do desenvolvimento de um aspecto só, fez uma redação que não está redundante e tal, ela está com uma boa progressão, né? Eu gostei bastante, assim, achei eu daria uma nota um pouco maior para essa redação aqui, teria dado uma nota um pouco menor para a redação do Camilo, talvez tivesse invertido, né? Como a gente viu aqui, essa redação fez especificamente. Vamos subir. Aqui. Vamos lá. 6,25 na apresentação, ok? 7,50 na argumentação, que realmente está muito bom, e 6,25 na capacidade de análise e reflexão, certo? Enquanto fez 22 nos outros quesitos, ok? Vamos ver aqui, vamos dar uma olhadinha nos erros formais antes da gente voltar para a redação e eu ir lendo e comentando alguns trechos importantes que a gente está vendo aqui. Então, por exemplo, temos um morfossintaxe na linha 24, depois linhas 27, 29 e 30, temos erros de ortografia, né? Vamos lá. Ok. Bom, as linhas 27, 29... Aqui, tá. Isso aqui é os erros de
de ortografia estão aqui, né? Nas rasuras, certo? Ao passo que não priorizavam a checagem objetiva de informações. Em situações complexas, a presença de diplomatas capazes... Então, aqui, esse capazes de comparar informações conflitantes e de identificar os objetivos de cada grupo em disputa, né, deveria estar entre vírgulas, né? Em situações complexas, a presença de diplomatas permite uma melhora e tal. Esse aqui é o erro da linha 24. Depois temos morfossintaxe só na linha 39 e na linha 45. Vamos lá. Na linha 39. Ao comentar a documentação produzida entre 1823 e 1025 pelo Serviço Diplomático, nesse sentido, ainda é pertinente a constatação de Oliveira Lima, ao comentar a documentação diplomática produzida entre 1823 e 1025 pelo Serviço Diplomático do Brasil, de que nos relatos dos diplomatas deveria estar entre vírgulas, né? É um adjunto adverbial clássico aqui, de que se encontram coisas que não se encontrariam a iuris nos relatos dos diplomatas. Isso seria a ordem direta, né? Então, nos relatos diplomatas aqui, deveria estar entre vírgulas, né? Depois, na linha 45, a formação de diplomatas com capacidades analíticas adequadas que permitam compreender os acontecimentos internacionais nunca foi tão importante. Aqui tem um problema, né? Porque eu acho que ele deixou a vírgula aqui, estão vendo? Ele deixou a vírgula aqui e cortou a vírgula aqui, né? Então, ele deixou isso aqui, né? Imagine que seja uma vírgula na linha 45, como a gente está vendo aqui, mas ele cortou a vírgula na linha 46, então isso levou ao erro, né? Aqui a vírgula deveria estar fechada. Aqui, na verdade, dá um debate, né? Se isso aqui seria restritivo ou se seria explicativo, né? Porque aqui nós temos o quê? Capacidades políticas adequadas, certo? Capacidades analíticas restringe capacidades. Adequadas restringe o analíticas, que restringe capacidades. Mas ainda assim, isso é um grupo genérico, né? Então, se botasse um artigo definido, por exemplo, não teria discussão sobre ser explicativo, na formação de diplomatas com as capacidades analíticas adequadas. Né? O fato de não ter o artigo definido aqui abre espaço para que realmente essa frase se torne restritiva. Né? Mas aqui é algo que, se ele tivesse escolhido botar a vírgula ou tirar as duas vírgulas, poderia dar debate. Né? Com uma vírgula só, realmente ficou, o período ficou totalmente errado. E, além disso, depois tem, na linha 64 e na linha 69, temos erros de ortografia. Na 64 aqui os textos, na linha 69 a atividade fundamental. Sobre essa questão das rasuras, que é uma coisa bem importante aqui, os pontos foram devolvidos, de fato, né? Mas apenas para vocês terem uma noção de como o critério foi adotado, inclusive para a devolução dos pontos, né? Uma das coisas importantes que aconteceu é o seguinte: quando você preserva a legibilidade, o ponto volta, certo? Então, por exemplo, esses textos aqui, que a gente está vendo em 64, essa atividade aqui, ou como a gente viu, na prova da sexta-feira, na aula de sexta-feira, né, a legibilidade está preservada, certo? Mas quando a legibilidade não está preservada, esse ponto não vai voltar. Quando é que isso acontece? Quando a gente está falando, por exemplo, das gaivotinhas. Você começa a enfiar a gaivotinha com a palavra no meio, né, ali, para tentar encaixar, esse ponto não vai ser devolvido, porque você não está seguindo a fluidez normal da leitura, certo? Ou quando você faz uma coisa muito acavalada, ok? Mas vamos lá, antes de eu fazer um comentário, começar a reler a redação e fazer comentários específicos aqui sobre alguns pontos da construção, quero saber qual foi a impressão de vocês em relação a essa redação aqui.
Juliano, manifeste-se. No chat. Acho que o Juliano não está prestando atenção na aula. Vamos lá. Rodrigo Cirino. Ah, ok. Juliano chegou atrasado e prefere não opinar. Mas, Rodrigo, o que você achou? Rodrigo, achou bem escrita? Bem fluido. Eu concordo também. Acho que fluidez é uma boa definição aqui do que a gente vê nesse texto, né? Mas vamos lá, agora eu vou reler fazendo comentários específicos aqui, ponto a ponto, inclusive sobre algumas coisas estilísticas e algumas coisas que eu reconheço aqui que ele fez o uso em função dele ter sido corrigido, né? Várias vezes nos exercícios antes. Mas vamos lá. As funções clássicas do diplomata são informar, representar e negociar. Ok, começou com uma afirmação clássica, básica, na realidade atual, na qual qualquer cidadão consegue divulgar instantaneamente, vários de vocês estão errando isso, né? Divulgar instantaneamente, está aqui com a vírgula colocada no lugar correto, fatos ocorridos em qualquer parte do planeta, o modo de informar do diplomata alterou-se, mas não a importância dessa função. Então, aqui ele já está apresentando a tese dele, né? O modo de informar alterou e a importância continua a mesma. Em um ambiente no qual há informação em excesso, o papel do diplomata como produtor de conteúdo confiável torna-se ainda mais crucial na medida em que é o profissional capaz de selecionar, organizar e analisar fatos internacionais, muitos dos quais somente disponíveis com base na posição privilegiada que a estrutura de um Estado nacional proporciona ao diplomata. Bom, temos aqui um período de 6 linhas, né? E normalmente vocês vão pensar, meu Deus, isso é um período muito grande e tal. Mas não, né? O que a gente está vendo aqui? Que a gente tem aqui um período de 6 linhas, e esse período de 6 linhas está super bem pontuado, né? Usando a subordinação na ordem correta. E tem algumas coisas aqui importantes também, estilísticas a favor e estilísticas contra, né? Então, em um ambiente no qual, aqui é bem importante, porque isso é uma coisa que é um erro muito comum que a gente vê nos simulados por aí, curso regular e tal, na prova, né? É uma coisa que se repete muito, usar aqui, por exemplo, então um ambiente no qual, usar um ambiente em que, certo? Aí você vai lá e toma paulada do em que na prova e não sabe de onde isso veio. Bom, isso vem de onde? Isso vem do fato de que você precisa fazer a concordância, certo? O em que é neutro, ok? E você tem que concordar em gênero e número. Então, ambiente masculino e um ambiente no qual, né? A ideia em que, a ideia na qual, né? Ou a ideia segundo que, a ideia segundo a qual, certo? Então, prestem atenção nisso. O uso do em que só vai estar correto quando vocês estiverem falando em algo que não esteja definido, né? Que não tenha definição de gênero, que esteja com gênero neutro, ou que não tenha artigo masculino ou feminino marcando junto com a preposição, certo? Então, em um ambiente no qual a informação é excesso, o papel do diplomata como produtor de conteúdo confiável, e aqui está certo, sem vírgula, sem nada, porque é o diplomata na condição de, né, não é o como introduzindo exemplo, torna-se ainda mais crucial. Já esse crucial aqui, eu já não recomendo, né? Apesar de não ter levado um PV, nós já estamos entrando aqui no estilo, né, que vai ser avaliado na apresentação do texto, né? Crucial vem de cruz e tal, eu já não diria. Torna-se mais fundamental, importante, né?
na medida em que é um profissional capaz de selecionar, organizar, ó, aqui, ó, botando uma subordinação, né? É um profissional capaz de selecionar, organizar e analisar os fatos. Depois vamos com a explicação, muitos dos quais somente disponíveis com base na posição privilegiada que a estrutura de um Estado nacional proporciona ao diplomata. Aqui tem uma coisa que parece tola, mas que é importante aqui, muitos dos quais somente disponíveis, né? Isso aqui é uma coisa que vem depois de muita correção, porque a tendência de todos vocês é usarem só, né? Muitos dos quais só disponíveis com base, né? E eu sempre marco para você usar o somente para dar ideia de restrição, porque o só, em alguns casos, pode gerar ambiguidade com solidão, especialmente quando o sujeito está se referindo ao indivíduo, né, ao ser humano. Então, pode causar um problema de prosopopeia. Certo? No passado, a falta de informações sobre um outro, isso aqui também é uma redundância, né? Se você escrever isso numa redação que eu corrijo, eu vou marcar para você aprender, né? Vou dar um PV, mesmo que aqui isso só tenha sido avaliado no estilo. Uma outra, é uma redundância, entendeu? Nós vamos falar aqui sobre outro, entendeu? E sobre outra, ou sobre um estado, né? Um outro é uma dupla determinação. Costumava ser um problema para os tomadores de decisão dos estados nacionais. Esse costumava aqui, né? Ser um problema para os tomadores de decisão. A falta de informações costumava ser um problema. A falta de informações era um problema, né? Eu recomendo que vocês evitem estilisticamente todas essas prosopopeias, né? A falta não costuma nada, né? Costume é algo que só quem tem consciência pode ter, né? E pode escrever com objetividade, que melhora muito o estilo. No passado, a falta de informações sobre outro estado constituía ou era um problema para os tomadores de decisão dos estados nacionais. Não fica muito mais limpo e direto assim? Certo? E aqui, entrando aqui com outra subordinação, ao passo que hoje, muitas vezes, é o excesso de informações que pode atrapalhá-los. Então, aqui deu uma ideia de proporção, né? Em situações de crises significativas em países estrangeiros, o excesso de informações torna-se um problema significativo. Isso aqui é uma pergunta que normalmente as pessoas fariam, né? Significativos, essa repetição não é penalizada? Não mais como um PV, né? Mas é penalizado no estilo, tanto que a nota dele de apresentação do texto, se a gente olhar aqui, não foi menor, né, do que a nota de argumentação. E veja que o estilo está aqui, né? Ele está, a apresentação abrange o estilo e a impressão geral do texto se forma assim, né? Uma vez que grupos adversários costumam priorizar a divulgação de informações que favorecem a narrativa que desejam disseminar. Ok, vamos lá. Aqui temos mais uma subordinação, né? Também muito bem usada. Grupos adversários costumam priorizar, os grupos são formados por pessoas, eles podem costumar, né? Mas eu já botaria aqui, eu já faria de um jeito mais direto também, uma vez que os grupos adversários priorizam frequentemente, entre vírgulas, a divulgação de informações que favorecem a narrativa que desejam disseminar. Na crise ucraniana, não ucraniana, né? Na crise ucraniana de 2013, por exemplo, os produtores locais de notícia tornaram-se pouco confiáveis, visto que, mais uma subordinação, reproduzindo outra subordinação, né? Aqui uma reduzida de gênero dos jogos de linguagem de Ludwig Wittgenstein, buscaram construir uma realidade apenas para a linguagem, ao passo que, mais uma subordinação, não priorizaram a checagem objetiva das informações. Esse checagem aqui passou bem batido, mas isso é o tipo de coisa que pode levar um PV, porque é um estrangeirismo claro, né? Tipo a conferência das informações, né? Certo? E aqui também vocês vão vendo que é um bom exemplo de como você usa as subordinações corretamente e como, né? Como você estabelece a relação entre duas ideias que parecem não ter tanto conteúdo assim, né, sintaticamente, ok? E com um bom estilo. Em situações complexas, a presença de diplomatas capazes de comparar informações conflitantes e identificar os objetivos e interesses de cada grupo em disputa permite uma melhor análise da realidade de um país estrangeiro. Ok. Há determinadas informações que somente, e não só o diplomata, que somente o diplomata é capaz de obter, com base em sua situação privilegiada nas relações internacionais. E aqui vamos com outra subordinação, fazendo mais uma concessiva.
Ainda que os meios de comunicação e as redes sociais divulguem muita informação, a sociedade civil não tem, muitas vezes, acesso aos diplomatas de estados estrangeiros. Ele usou esse muitas vezes bem repetidamente, né? É uma coisa que prejudica o estilo também. Né? Você pode usar muitas vezes, frequentemente, habitualmente, né? Tem várias formas de substituir. Nos contatos com diplomatas estrangeiros, o diplomata esforça-se com o objetivo de obter informações privilegiadas que podem ajudá-lo a melhorar o relato que enviará ao seu país. Bom, uma coisa importante aqui, deixa eu ficar aqui nesse esforço, porque eu pensei nisso em vários outros momentos aqui. E é importante vocês prestarem atenção. Vocês notaram que ele não teve nenhuma penalização, por exemplo, que tivesse relação com colocação pronominal, certo? Mas ele também não se arriscou. Fez o que eu indiquei que se fizesse, que é o quê? Usar a regra clássica de colocação pronominal. Nós vamos ter aula específica sobre isso depois, né? Que é usar a regra clássica de colocação pronominal, certo? Na qual você só faz a próclise quando você tiver um fator atrativo de próclise. Ok? E com isso não tem erro, com isso não tem grandes mistérios. Né? A regra é bastante estrita, né? Tem a sequência dos fatores atrativos de próclise, tem as exceções, né? Em que mesmo com fator atrativo de próclise você pode fazer ênclise, que é o caso de gerúndio e de infinitivo. Não se faz ênclise com tempos verbais de futuro, não se faz ênclise com particípio passado. Certo? Essa é a regra básica. Desenvolveremos principalmente nas correções dos simulados. Certo? Que pode ajudar a melhorar o relato que enviará ao seu país. Nesse sentido, ainda é pertinente a constatação de Oliveira Lima ao comentar a documentação produzida entre 1023 e 1825 pelo Serviço Diplomático do Brasil, de que os relatos dos diplomatas se encontram em coisas que não se encontram alhures. Aqui tem dois comentários importantes, um de forma e o outro de conteúdo. O de forma é meramente estilístico também, certo? Eu preferiria ter evitado o erro, inclusive, se tivesse colocado aqui na ordem direta, né? Pelo Serviço Diplomático do Brasil, de que se encontram coisas que não se encontram alhures nos relatos dos diplomatas, né? Na ordem direta fica melhor. A outra coisa, que é também algo que faz diferença aqui em relação à redação da Camila, e é importante vocês prestarem atenção nisso, é que somente na metade da redação é que ele vai fazer uma relação entre o argumento dele e o texto do Oliveira Lima. Né? E o comando era super específico ao dizer que era para você comentar a afirmação do Oliveira Lima, certo? Então, o que a gente viu na aula 2, o que a gente está vendo agora, apesar de eu achar essa redação mais fluida, né? O fato de uma redação começar dando na veia, né, na lata, o tratamento do tema em relação ao texto motivador, né, fez toda a diferença para formar a impressão geral do texto, que nesse aqui teve uma nota mais baixa do que na redação que a gente viu na semana passada e que fez toda a diferença, né, comparando aqui os méritos e deméritos. A diferença principal é que, nos relatos dos diplomatas de hoje, o mais importante não é a quantidade de informações, mas sim a capacidade do diplomata de organizar o excesso de informações e de analisá-las. Aqui, também, essa coisa do excesso de informações também fica um pouco redundante, né? Apesar de o texto estar fluido. E esse mais 5, vírgula aqui, já houve um tempo em que isso era irrelevante, né? Podia ser com vírgulas ou sem vírgula, já houve um tempo em que se exigia que fosse sem vírgula. De uns anos para cá, a banca foi bem específica em respostas de recurso. Não sabemos o que acontecerá neste ano, né? Mas de que, como esse sim, ele tem uma ideia de reforçar, né, a contraposição, ele tem que estar entre vírgulas. Então, eu recomendo que se faça assim na prova, a capacidade de organizar o excesso de informações e de analisá-las. A formação dos diplomatas com capacidades analíticas adequadas, que permitam compreender os acontecimentos internacionais, nunca foi tão importante para a política externa de um país. Ok. Não só as notícias se difundem, e aqui o não só, poderia ser não somente, não apenas, poderia, mas como nós estamos na estrutura fixa, não só, mas também, não vai resultar na ambiguidade a qual eu me referia. Né? Não só as notícias se difundem com muita rapidez, como também os efeitos de acontecimentos em outros países são cada vez mais transnacionais.
certo? Aí você pergunta aqui, esse cada vez mais aqui não devia estar entre vírgula, Maurício? Aí dá um debate. Por quê? Porque se esse cada vez mais estivesse se referindo ao verbo ser, é adjunto adverbial. Então, vírgulas são cada vez mais transnacionais. Entretanto, se você considerar, entretanto, contudo, todavia, porém, mas, não obstante, se você relacionar com transnacionais, que é um adjetivo, o cada vez mais é complemento nominal aqui, portanto, não teria vírgula, e acho que essa foi a interpretação predominante. A possibilidade de divulgação de notícias por celular permite, por exemplo, que uma rota de imigração seja divulgada instantaneamente, ordem direta, não precisa estar entre vírgulas, para milhões de pessoas. Para que o Estado se prepare, aqui, ó, para que se prepare, fator atrativo de próclise, para recebê-los, aqui não, porque o recebê-los não se faz próclise para que é o objeto direto adequadamente, é preciso que o diplomata seja capaz de produzir relatos analíticos com base na atuação política, econômica e social do país que analisa. Ao contrário da maioria dos produtores de notícias privados, aqui também está certo, mas eu acho que essa estrutura não está natural. Eu recomendaria que fosse na hora direta, né? Ao contrário da maioria dos produtores privados de notícias, certo? O diplomata não se importa apenas com as consequências imediatas e localizadas de um fato internacional, mas também com seus efeitos transnacionais. Com o surgimento de tecnologias que permitem a divulgação de notícias de conhecimento de forma instantânea e abrangente, a relação do homem com o tempo e espaço mudou. Ok, aqui ele está... Isso é o que torna a conclusão dele muito melhor, né? Que é a da redação da última aula que a gente viu. Certo? Porque aqui ele está, enfim, fazendo uma afirmação que não foi feita ao longo do texto, né? Mas que está diretamente relacionada ao raciocínio que ele desenvolveu. Com isso é uma retomada bem tosca e imprecisa, as profissões clássicas, como atividade diplomata, precisaram adaptar-se. Ok, Oliveira Lima elogia os textos diplomatas do Brasil recém-independente de Portugal, após que critica os diplomatas de 1911 por, supostamente, terem perdido o costume de escrever. Na verdade, o que mudou com o tempo foi a forma do diplomata informar. A informação enviada pelo diplomata de seu país nunca deixou de ser atividade fundamental, mas atualmente o relato diplomata deve ser mais analítico e menos descritivo. Quer dizer, então aqui, essa é um exemplo de uma boa conclusão, né? Como você fazer uma conclusão em que você retoma um pouquinho, não fica meramente repetindo, como se fosse a Dory do Procurando Nemo, ou, né, do Procurando Dory, que ela teve seu filme depois, né, que parece que a cada minuto esquece o que acabou de dizer, né, aí qualquer dia as pessoas vão fazer a redação que é continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, né? Que aí você chega na conclusão, repete tudo, que você tem que dizer tudo, né, parece que é a Dory que está corrigindo. E, ao mesmo tempo, fechar o raciocínio, certo? Então, realmente é uma conclusão muito boa. Ok? Algum comentário? Juliano, agora que você reviu a redação toda lida e comentada, me dê a sua opinião. Enquanto eu vou passando aqui para o exercício, que não teve nenhum erro formal. Juliano, estou esperando sua manifestação. Bom, achei bem escrito, apesar do vocabulário ser um pouco confuso certa vez, períodos muito longos também. Bom, eu não concordo com você. Eu acho que o vocabulário não está confuso, ele está com o vocabulário claro. E o fato dos períodos serem longos, para mim, não tem relação nenhuma, estão todos bem pontuados, diretos, não teve nenhum problema, né? Na verdade, um dos problemas mais recorrentes de sintaxe é exatamente essa paranoia do período longo, as pessoas começam a cortar os períodos onde não deve, né? Cortar os períodos usando
recursos sintáticos de conexão, né? Usando conjunções coordenadas que servem para juntar orações e cortando, quebrando períodos no meio, fazendo coisas assim que não. O que importa não é o tamanho do período, mas sim a clareza que ele proporciona, certo? O fato dos períodos serem longos, para mim, não fez diferença nenhuma aqui, porque não tem nenhuma confusão no entendimento do que ele está falando, certo? Então não foram assim coisas que prejudicaram o texto dele, até porque se tivessem sido, teria se refletido muito mais nos erros formais. Mas vamos lá. A participação, exercício 1, né, que era súplica, bênção do céu, súplica da terra e tal. A participação da sociedade brasileira nas manifestações de rua em 2013 pode ser interpretada como uma súplica da terra, na medida em que simbolizou os anseios da população por mais transparência e eficiência no Estado brasileiro. Ainda que se possa criticar que parte dos discursos tratavam sobre pautas difusas, as manifestações de 2013 foram um importante marco que ensejou nova etapa do debate público brasileiro. Ao discursar por ocasião da promoção da Constituição, Ulisses Guimarães ressaltou a importância de investir contra a inércia. Para que os valores democráticos da Constituição sejam respeitados, é preciso que os cidadãos participem ativamente do debate público nacional. Conquanto o voto periódico universal seja fundamental em uma democracia, manifestações de rua são importantes para estabelecer processos sociais que acarretem mudanças necessárias para o aperfeiçoamento de uma sociedade. É uma boa resposta, mas não agradou o corretor, né? Como a gente pode ver, fez só, não, 0 erros formais e teve só um erro de conteúdo, né? Ele também tratou só da súplica da terra, né? Não tratou da bênção do céu. Então, aqui nós temos um problema. Eu diria que esse é o principal, certo? Vamos então para o exercício perfeito? 0 erros e nota máxima de abordagem. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem relevância inquestionável, uma vez que se trata de documento que descreve pela primeira vez os direitos humanos básicos de toda a humanidade. Conquanto não seja documento juridicamente vinculante, muitos dos direitos apresentados tornaram-se parte do costume internacional. Além disso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi fundamental para o processo que culminou no reconhecimento da universalidade dos direitos humanos no âmbito da Conferência de Viena sobre Direitos Humanos em 1993. Ainda que formalmente os direitos humanos sejam reconhecidos como universais, há muitas práticas que indicam que a proteção universal dos direitos humanos ainda não foi alcançada. As desigualdades materiais entre os seres humanos prejudicam o gozo dos direitos básicos, como o acesso a uma alimentação digna. Além disso, ainda existem governos autoritários que impedem direitos que deveriam ser universais, como a liberdade de expressão. Comentário da Camila. Ele repete muitas palavras. É bom saber que isso não é um problema. Bom, na verdade é um problema, né? Mas nessa aqui não é um problema, porque a repetição é do objeto. Ele está falando sobre direitos humanos, sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, como é que eu vou falar de direitos humanos sem falar de direitos humanos? Certo? Então, não é uma repetição, nesse caso aqui, não é uma repetição meramente estilística, né? Você está falando de direitos humanos, Declaração Universal de Direitos Humanos é o nome do documento, os direitos humanos é o objeto que ela trata, e a questão é sobre a universalidade dos direitos humanos. Então, como é que você vai responder sobre os direitos humanos sem falar de direitos humanos? Os direitos humanos básicos de toda a humanidade. Sim, mas você acha, se a questão é a universalidade dos direitos humanos, precisar não precisa, mas eu não acho que isso seja exatamente um problema, né? Porque pode ter direitos humanos básicos que não se aplicam a toda a humanidade. Então, mas aí é que está o problema. A universalidade dos direitos humanos não foi reconhecida na declaração. Então, tem uma questão cronológica aqui, certo? Que universal não é... Não, mas não. Aqui tem uma questão de conteúdo, certo? Aqui é uma questão de conteúdo, não é só uma questão de estilo, né? Os direitos humanos básicos de toda a humanidade, não é de todos, é de todos os seres, ok? É de todos os seres humanos, de toda a humanidade. A universalidade só foi reconhecida em 93, certo? Então, eu concordo com você que não é uma frase bonita, entendeu? E que não é
o melhor estilo do mundo. Mas isso aqui está justificado pelo conteúdo da resposta, entendeu? Sim, exato, porque o que importa aqui é o conteúdo da resposta. No que isso, no que isso aqui prejudicou, entendeu? Sinceramente, absolutamente nada. Você lê essa resposta aqui, você vai tirar? Não, vou tirar. Bom, também tem que levar em consideração que a apresentação do texto no exercício vale muito pouco, vale 1 de 10, né? Aí você vai pensar, puxa, por causa disso aqui eu vou tirar 1 ponto do cara? Really? Porque aqui, ó, olhem aqui, ó, como é o... aqui foi direto só. A Organização de Desenvolvimento do Tema, porque ele tinha... nos espelhos anteriores, eles marcavam exatamente... Era 1, 4,5, 4,5, entendeu? Aí, realmente, por causa disso, você vai chegar e prejudicar a nota. Eu não vejo por quê, porque é uma resposta maravilhosa mesmo sobre a universalidade dos direitos humanos. Em 17 linhas, ele conseguiu condensar tudo, em termos de conteúdo, fundamentos, cronologia, mostrar conhecimento, foi perfeito. Matheus, eu não gosto muito do fechamento do texto, depois termino com o exemplo. Parece que o texto poderia continuar. Bom, sim, é um texto de 17 linhas, mas o fato de fechar aqui... Bom, na verdade, ele fecha com o exemplo, com a liberdade de expressão, mas o exemplo está fundamentando um argumento, né? Que o argumento é: existem governos autoritários que impedem direitos que deveriam ser universais. Certo? E a liberdade de expressão é o exemplo. Mas aqui, na verdade, ele está acrescentando, né, uma afirmação, né, acrescentando uma opinião, acrescentando um argumento. Mas olha, Matheus, é importante você colocar isso, mas, por outro lado, você não pode esquecer que a estrutura desse texto aqui não é a estrutura de uma dissertação. Entendeu? Você não tem tempo para... Você não tem espaço para introdução, desenvolvimento e conclusão aqui. Ok? Isso simplesmente não existe. Você não tem espaço para introdução, desenvolvimento e conclusão. E os exercícios, como a gente viu, como a gente tem visto nos últimos anos, eles têm feito perguntas super específicas ou perguntas, pedidos específicos ou perguntas diretas. Certo? Então, existe uma resposta. Certo? Ao contrário da dissertação, em que, sim, eu apliquei um simulado, né? Eu escolhi o tema, desenvolvi, eu tenho uma ideia do que eu gostaria de ler. Mas a redação, ela não é corrigida, a dissertação não é corrigida necessariamente assim, não, você disse tudo isso aqui, então a sua redação tem nota máxima, porque na redação, muito mais do que aquilo que você está afirmando, né? Muito mais do que aquilo que você está dizendo, o importante é como você está desenvolvendo, certo? Então, a originalidade da sua redação, o que torna ela única, o que torna ela diferente, está, em como você apresenta os seus argumentos, que podem ser argumentos muito parecidos com o de 200 outros candidatos, e segundo, que tipo de argumento você apresenta que não seja tão óbvio e tão esperado. Certo? Isso é muito importante para que você consiga fazer um texto que se destaque. Certo? Por exemplo, na redação aqui, a gente não tem nenhum argumento absolutamente diferente, assim, né? Desenvolveu a função de informar, tudo e tal, certo? Analisou, mas não tem nada assim que a gente lê e pensa, poxa, que ideia esse cara teve, hein? Chamou atenção isso aqui, não é algo que você está esperando, né? Então, na dissertação isso faz toda a diferença, entendeu? Geralmente o que vai acontecer? Você viu um tema, a primeira coisa que você pensar é o que todo mundo pensou. A segunda coisa que você pensar, 90% dos seus concorrentes pensaram também. A terceira coisa que você pensar, 70% dos seus concorrentes vão pensar também, certo? Então, em termos de qualidade de argumento, o nível é muito parecido, certo? Aí vão entrar duas coisas, né? Que é, como você vai desenvolver essa argumentação, né? E 2, se você vai se restringir a essa argumentação
mais previsível. Eu não vou dizer óbvia, né? Porque óbvia ganha um certo sentido um pouco mais pejorativo, né? Mas mais previsível, assim, os argumentos mais previsíveis em relação a determinado tema, certo? Então você tem que escapar dessas duas coisas. Primeiro, como você vai desenvolver essa argumentação, né? E aí estabelecendo as relações analíticas, e nesse ponto aqui eu acho que essa redação é muito boa, ao contrário da impressão do Juliano, na verdade. Eu acho que ele faz um bom uso das subordinações e da coisa toda, certo? E o segundo, a qualidade do seu argumento propriamente dito. Ok? Perguntas, questionamentos? Dúvidas? Os simulados que estavam na plataforma já estão todos corrigidos, né? Tem 2 que vieram por e-mail que eu vou corrigir amanhã de manhã. Ok? Deixa eu dar o stop share aqui. Hoje já me deram um bom trabalhinho já, as correções. É uma pena que tem um aluno, que eu não vou dizer o nome, que é uma pena que não está na aula, porque tenho que dizer para ele, meu filho, cuidado com a sua caligrafia, porque se você mantiver o seu T parecendo um S, vai ter problemas na prova. Fica gravado aqui, ele vai saber quem é. Quando ouvir a aula. Fazer o quê, né? Não, e não é brincadeira, não. Assim, porque realmente não é uma coisa incidental, entendeu? Tem palavras que parecem outra palavra, porque o T parece um S maiúsculo. Aí você pergunta, mas como assim? Exatamente. Exatamente. Às vezes você tem que ler 2 vezes. Na maior parte das palavras você pressupõe que é o T, em outras palavras parece outra palavra que está escrita, entendeu? Isso vai dar problema. Né? Então tem que prestar atenção. Não é só uma questão da letra ser feia, ser grande. Né? Nesse caso, a caligrafia está levando a um erro de ortografia mesmo. Certo? É algo para se ter cuidado. Né? Mas na maior parte das redações de vocês não tem tanto esse problema, eu acho. Ok? Mais alguma pergunta, questionamento? Os que fizeram exercício 1 já viram? Espero. Ou não? Então tá, pessoal. Se ninguém mais tem nada a dizer, encerramos agora. Tá beleza? Ok, boa noite. Sexta-feira nos vemos de novo. Ou não, né? Ou eu gravo a aula sozinho, porque vocês acham ainda que sexta-feira é noite, é dia de descanso para quem está estudando, né? Ai, ai. Um abraço então, pessoal. Até mais.